Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português. Função dos verbos em textos expositivos. Mas primeiro a gente precisa saber o que é um texto expositivo. Então, o texto expositivo, como o próprio nome já diz, são os textos usados para expor informações sobre um fato ou objeto determinado, tá? É muito importante que esse texto seja bem claro e que possa ser lido e compreendido por todos, independente do nível de conhecimento de cada um, tá? E esse texto, ele não quer persuadir, ele não quer te convencer alguma coisa. Ele quer simplesmente transmitir conhecimento. E aí, nesse tipo de texto, existem alguns recursos que são utilizados para que ele seja expositivo. Então, eu vou mostrar para vocês quais são. Vocês têm instruções, né? Então, é um recurso utilizado para apresentar instruções que você deve seguir. O recurso utilizado também pode ser informações. Então, ele vai apresentar informações sobre o que é discutido ou tema do texto. Tem o recurso de descrição, ou seja, quando ele vai caracterizar, ele vai mostrar características do que está sendo apresentado. Enumeração é outro recurso, e esse envolve a identificação e a apresentação de sequência de informações sobre o que está sendo escrito. Comparação, quando o autor quer garantir que o leitor irá compreender bem o que ele está sendo escrito. E contraste, que é quando o autor deseja mostrar que a informação pode ser observada por mais de um ângulo, que há posições contrárias ao assunto. E aí, no texto expositivo, há a presença do presente e do indicativo, que é um tempo verbal, né, e um modo também. E aí eu trouxe para vocês nesse quadro, para vocês lembrarem como é a conjugação do presente e do indicativo, tá? Então você tem os verbos cantar, né, nas pessoas do discurso, você tem o verbo vender e você tem o verbo partir. Então depois vocês dão uma olhadinha com calma para perceber a conjugação desse verbo, tá? Mas aí o que é que acontece? A gente não está aqui para memorizar verbos, nem memorizar conjugações. A gente precisa ver isso num texto e um texto expositivo. Então eu trouxe para vocês essa propaganda, né? Então diz assim: a Cesam trabalha e investe para garantir água de qualidade, que é fonte de vida. Então vocês percebam que em vermelho na tela tem trabalha, investe e que são verbos no presente do indicativo. E esse trata-se de um texto expositivo. E aí a gente podia perguntar, por exemplo, o presente do indicativo, nesse caso, está expressando um fato ocorrido no momento da fala? É uma das características do presente do indicativo, mas não faz parte desse contexto que foi a propaganda que a gente analisou. Então, mais perto, né, da função do presente do indicativo no texto é mostrar que processos habituais, regulares, ou que possuem validade permanente ou duradoura. Deixa eu só voltar para mostrar para vocês. Então, vê, o Cesam trabalha, né, e investe, dá uma ideia de duração, né, uma ideia de, como ele fala aqui, né, de processo habitual, que é um processo da própria empresa, né, e que isso tem uma validade permanente, tá? E eu deixo para vocês refletirem a seguinte questão: se esses verbos fossem empregados no passado, será que o sentido do texto seria o mesmo? Tá? Então fica para refletir. Outro exemplo é um texto falando sobre oceanos. Tá? E em vermelho eu coloquei os verbos no presente do indicativo com aquela mesma ideia de passar informações, instruções. Então você tem uma ideia geral de que os oceanos, né, eles compõem cerca de 70% da superfície da Terra e os continentes ocupam o restante. Então tem em vermelho compõem e ocupam. Né? E aí continuando o texto, ou seja, quase 2/3 do planeta são cobertos de água. E aí é para ilustrar, né, a ideia do presente do indicativo, mas nesse contexto, né, de passar informação, certo? Que seria um dos recursos utilizados pelo texto expositivo. E outra para refletir é que em um texto expositivo, quando se trata de temas polêmicos, como é a questão do oceano, a questão de você economizar a água, né, faz necessária a apresentação de argumentos, né, para que o autor informe aos leitores
sobre as possibilidades de análise do assunto, ou seja, a ideia de comparar, a ideia de contrastar, certo? E para revisar, então, para que vocês não esqueçam, o texto expositivo, ele quer informar e não persuadir. O tempo verbal mais usado é o presente do indicativo. Ao usar esse tempo, os autores e autoras, do texto, eles querem expressar processos habituais ou que possuem validade permanente, como a gente viu naquela questão que a gente já analisou. E claro que a gente sabe que o presente do indicativo dá uma ideia de ação acontecendo na hora da fala, mas é importante que você tenha um contexto para poder entender que não é só memorização de verbos ou os seus respectivos tempos verbais. Gratidão, vejo vocês na próxima aula.